Oi, meus irmãos, tudo bem? Agradeço aí a sua visualização e já informo que não é necessário dar like, né, uma vez que o vídeo se trata apenas para o nosso crescimento espiritual ou para quem estão interessados, né, em estudar um pouco a Bíblia comigo, né? Então, eu, como tenho estudado a Bíblia ao longo da minha vida, aí resolvi fazer este vídeo justamente para deixar registrado aqui na internet alguma coisa daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida aí. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo com os irmãos aí um estudo que eu tenho anseio de fazê-lo com os irmãos. É um estudo bastante revelador e nos traz aí bastante informação sobre a Bíblia aí, de assuntos que muitas vezes deixam bastante dúvidas, né, na nossa caminhada cristãs. São assuntos que muitas vezes não são doutrinários, todavia que são bastante interessantes de conhecê-los, até por conta do conhecimento melhor de Deus e da obra de Deus, daquilo que Deus tem feito nesse mundo aqui e na eternidade. Então, esse estudo é justamente para isso. É um estudo que vai envolver toda a Bíblia e vai envolver um monte de textos e que certamente será feito em mais de um capítulo, em mais de uma sessão, por conta do volume de informações que vai passar e daquilo que vamos estudar. Assim sendo, e já passando adiante aqui, eu vou desenvolver um assunto bem mais rápido com os irmãos agora, e um assunto até de ordem, até um pouco doutrinária também, de conhecimento, né, que é falar sobre o tema lei e graça. Isso por quê? Porque é um tema que ainda suscita algumas dúvidas em muitas pessoas que não têm ideia de fato de como é que isso se processa. E isso eu faço porque eu mesmo já tive muitas experiências com isso, né, no meu crescimento cristão, desde a minha conversão lá na Igreja Batista de Madureira. Ali na Igreja Batista de Madureira, na época, né, muita gente ali congregava ali, era uma igreja cheia, e eu via acontecer uma coisa interessante ali. Vinha pessoas de outras denominações evangelizar dentro da Igreja Batista de Madureira, trazendo justamente estudos sobre essa questão da lei, né, sobre a guarda do sábado, sobre os mandamentos, sobre essas coisas assim, atrás lá dentro, e os seus argumentos eram tão convincentes, tão bem elaborados, a sua narrativa era tão boa que muita gente acabava se convencendo daquilo que eles falavam, e eles davam literatura da denominação deles. E por conta disso, muitos acabaram deixando a igreja e indo para outra denominação. Eu me lembro que naquela época, eu já era estudante da Bíblia, já mesmo tendo pouco tempo, já era um rapaz, mas pegava minha Bíblia e ia ver dentro do contexto bíblico aquilo que eu estava dizendo e tal, e acabei que não fui atrás, o meu conhecimento foi ampliando com relação a essas coisas aí. Bom, em função disso, eu estou trazendo aqui para os irmãos esse estudo, porque realmente quando se para ouvir daqueles que fazem evangelismo em aquário, né, as narrativas dele, a gente acaba se convencendo se não tiver um lastro, né, de conhecimento cristão, de conhecimento bíblico, né, de estudo bíblico para nos safarmos de situações difíceis. Assim sendo, vamos falar sobre lei e sobre graça. E espero ser rápido com isso aí, para a gente não perder muito tempo. O que é a lei de fato? Por que Deus estabeleceu a lei? A lei de fato é aquilo que Deus estabeleceu como mínimo a ser observado para que o homem possa agradar a Deus de alguma forma. Todavia, a lei não foi feita para salvar, porque uma vez que a semente do mal, a nossa natureza pecaminosa já estava no homem, a lei não ia consertar isso aí. Ou seja, isso era uma coisa quebrada que não tinha conserto. Então a lei veio mostrar para a gente o mínimo que deveria ser feito para que o homem pudesse agradar a Deus na sua caminhada. A única coisa naquele tempo que podia realmente levar o homem à salvação não era a lei, era a sua fé no advento do Messias, era a sua fé em Deus e obediência a Deus. Era isso que poderia levar o homem à salvação, porque até então Jesus Cristo não tinha vindo. Mas esse homem continuava preso nesse mundo em função do pecado original que estava na natureza dele. Então o que é a lei? A lei é aquilo, é o mínimo que Deus exigiria para que o homem agradasse. Mas o que aconteceu? Algum homem chegou a agradar a Deus mediante a observação da lei? Não, nenhum homem. Ou seja, todos os homens, né,
pecaram de alguma forma na observação da lei e dos mandamentos que vieram depois. Então Deus estabeleceu o decálogo, aquilo que deveria ser, aquilo que o homem deveria obedecer, e todavia o homem não conseguiu observar aquilo que Deus esperava dele, para que pelo menos fosse agradável a ele. Mas nem aqueles que observavam, criam no advento do Messias, não aqueles que obedeciam a Deus, né? Nós vemos a história dos homens que viveram antes de Jesus, todos eles de alguma forma pecaram, todos, até aqueles que foram escolhidos por Deus, né? Para alguma obra especial, né? Então todos eles tiveram os seus erros, tiveram os seus pecados e os seus tropeços. Por quê? Porque é da natureza do homem. Então se fazia necessário estabelecer um meio de salvação para o homem que já estava planejado por Deus desde diante disso. Aí Deus veio, Jesus Cristo veio, né, para estabelecer a graça, para morrer, cumprindo todo o propósito da lei, e assim pudesse livrar o homem da lei, estabelecendo a graça. Mas o que é a graça? Bom, a graça é, de fato, exponencialmente mais difícil do que a lei. Tudo que a lei exigia, a graça exigia milhões de vezes mais do que a lei. Porque se o homem não passou pela lei, como é que ele ia passar pela graça, então? Não haveria condição de ele passar pela graça. Porque a graça, né, ela ampliou aquilo que era o mínimo a ser observado, segundo Deus havia estabelecido para o homem. Né? Então, chegou a graça e nos ampliou tudo. Então, lá na lei dizia o seguinte: não matarás. Mas a graça chegou e diz: se você pensar em matar, já está matando, já pecou. Não adulterarás. Mas chegou a graça e diz: se você pensar na mulher, já está pecando. A lei dizia: observar o sábado, o dia do Senhor, todos os dias trabalharás, o sábado separarás, como disse o Senhor, para adorar a Deus no sábado. Aí chegou a graça e nos deu o quê? O que a graça nos informou sobre o sábado? Posso até fazer um estudo sobre isso separado daqui, mas a graça chegou e disse o seguinte: que o dia do Senhor não é o sábado, o dia do Senhor é todo dia. Que antigamente eles separavam o dia de sábado para louvar a Deus, para buscar a Deus, para prestar o culto a Deus. Era uma observância feita. Mas na graça, o que Deus espera? Que nós o tenhamos como nosso Deus e nós o adoremos todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, Deus não é o Deus do sábado, é o Deus de todos os dias. E nós somos criatura dele de todos os dias. E se nós o amamos, nós o amamos todos os dias. Então Deus quer essa relação com a gente. Uma relação de graça, de amor, de relacionamento. Porque antes era pela lei. Hoje é pela graça. E o que é a graça? É o amor. É potencializar, é exponenciar aquilo que já era impossível de se fazer antes. Que não foi ninguém conseguiu realizar, né, viver debaixo da lei. Então a graça chegou e potencializou, tornou mais impossível assim, potencializou essa dificuldade. De tal maneira que se o homem antes não conseguia viver dentro da lei, muito menos diante da graça. Então como é que nós podemos passar na graça? Como é que nós podemos agradar a Deus na graça se ele potencializou aquilo que a lei estabeleceu? Obviamente, se nós não conseguimos passar por outro, não conseguimos muito menos passar pela graça, porque ela se tornou muito exponencialmente mais difícil do que a lei. Bom, mas aí entra uma figura interessante, uma figura que vai nos ajudar a passar por essa nova circunstância e relacionamento com Deus. Quem é? É o Espírito Santo. Na realidade, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, o Espírito Santo entra, e é o Espírito Santo que vai trabalhar no Deus e vai dar capacidade, e não vai lapidar para que nós alcancemos, né, as condições necessárias para viver dentro da graça. Que na realidade a graça é a ação do Espírito Santo em nossa vida, nos dando condição para que nós possamos viver segundo o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é um relacionamento de amor e não um relacionamento de lei, mandamento. Você faz isso, isso e isso. Já na graça é: eu te amo, você me ama? Quando um pai tem um filho doente, ele não mede esforços para curar o seu filho. Ele não vai dizer: eu vou dar
10%, vou tirar 10% aqui para poder curar o meu filho. Não, ele vai até onde seja necessário. Por quê? Porque ele ama o seu filho, porque ele ama a sua família. Deus é assim. Deus não foi nos 10%, ele deu tudo que tinha de melhor, o seu próprio filho. Ele deu-se a si mesmo pelo resgate de nós. Isso é o que? Uma relação de amor. E esse amor não tem igual. Então espera que esse amor que ele tem por nós seja um amor que seja igualmente respondido. Então não vamos dedicar a Deus alguma coisa estabelecida por lei. Nós vamos dedicar a Deus o nosso amor. E isso não tem preço. Por quê? Porque quando nós dedicamos amor, nós não estabelecemos para Deus aquilo, ó, vou ser assim, tem essa barreira aqui, vai ser tanto, tanto, tanto. Não, não estabelecemos isso com Deus, porque numa relação de amor não existe limite, numa relação de amor que vale até a morte. Então, a graça é muito e exponencialmente mais difícil, justamente porque pede essa relação de amor, e tudo que pede uma relação de amor torna as coisas muito mais difíceis. Por quê? Porque ela tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conseguir. Porque sem isso, nós estamos na lei. Lá não matarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho. E tudo isso na graça, né, foi exponencialmente aumentado, justamente por quê? Porque Deus não quer essa relação de leis e mandamentos. Ele quer que seja uma coisa natural de um relacionamento de amor entre nós e Ele. Agora, onde fica a graça e onde fica a lei? Porque Jesus Cristo chegou para a gente e falou aqui, deixa eu pegar aqui, falou as seguintes palavras, que estão aqui, deixa eu pegar aqui, está aqui. Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ora, quando nós pensamos nisso aqui, então nós pensamos, bom, então nós estamos debaixo da lei. É o que vem à cabeça. E por isso mesmo, é que tem muitos que têm umas denominações aí que continuam seguindo a lei. Porque aqui diz que é uma coisa que está aí, que não saiu, que continua. Mas aí veio Jesus Cristo e estabelece a graça. E qual é a relação de uma para outra? É porque, de fato, a lei continua aí. Só que a lei, ela não é para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, vamos botar isso aí bem claro para os irmãos poderem acompanhar o raciocínio. O fato é que a lei, ela subsiste enquanto a pessoa não aceita Jesus como Senhor e Salvador e sai do jugo da lei e passa para o jugo da graça. E pelo jugo da graça, obviamente, o Espírito Santo entra e vai ajudá-lo nessa caminhada de fé, nessa caminhada junto com Jesus. Mas o fato é que um entrou sem que o outro caísse. Mas por que isso aconteceu? Porque um entrou e o outro não caiu, não ficou só um. Porque na realidade, na relação que há de amor entre Deus Pai e os seus filhos, que são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, né, e o Espírito Santo agindo, né, de intermediário para preparar o homem para o encontro com seu Deus, né, para aperfeiçoar, para lapidar o homem para o encontro com seu Deus, né, o que vai acontecer na situação aí? Vai acontecer que esta pessoa, numa relação de amor, e provando essa relação de amor através desse relacionamento com Deus, ela vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e vai servir e ser obediente a Deus. Vai ter um propósito de vida e vai ter uma serventia para Deus. E assim como tal, ele se torna, quando aceita Jesus, filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo de Deus. E a lei? Ela continua valendo, por quê? Porque aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esses ainda estão debaixo da lei. Por que eles continuam debaixo da lei? Né, continuam debaixo da lei porque é o mínimo. Então, quando chegar o julgamento lá do grande trono branco, Deus não vai usar, né, o tribunal de Cristo para julgar esses. Por que não? Porque aqueles que estão no tribunal de Cristo, o padrão de julgamento das obras para os galardões será altíssimo, altíssimo. Mas eles vão alcançar mesmo assim
os galardões, por quê? Porque o Espírito Santo está renovando deles. Mas esses que continuam embaixo da lei e que vão ser julgados pelo grande trono do banco, eles vão ser julgados pela lei, que é o mínimo. Então Deus vai usar o mínimo, a regra mínima, o elemento mínimo para julgá-los. E eles não vão passar, porque ninguém passou na lei. Ninguém passa. Nem nós passaríamos nos salvos. Nós só passamos por quê? Porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, atuando em nós, nos torna capazes, nos torna possível alcançar aquele padrão que Deus quer com a gente. E à medida que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e esse relacionamento vai aumentando, cada vez mais você vai amando, né, a Deus através do conhecimento crescente, saindo do leite e passando para alimento sólido, cada vez crescendo mais na aprender a Deus e cada vez amando mais a Deus, cada vez se aproximando mais de Deus e sendo mais úteis para Deus e sabendo que Deus quer melhor para as nossas vidas. E assim, né, deixando Deus agir em nossas vidas. Bom, meus irmãos, então a lei continua, mas ela continua para aqueles que estão debaixo da lei, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a graça entrou com Jesus Cristo para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Ele possa entrar na graça e receber o Espírito Santo em sua vida, que vai trabalhar em sua vida e vai torná-lo capaz de passar pelo desafio exponencial da graça, que a graça nos exige, por uma relação de amor com o seu Pai, com Deus e com Jesus Cristo. Sem isso, meu irmão, sem essa ação do Espírito Santo em nossas vidas, o que era difícil se tornou, quer dizer, o que era difícil não, o que era impossível se tornou exponencialmente impossível. Mas com o Espírito Santo em nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, isso se torna possível. Eu gostaria de ler alguns textos aqui com os irmãos aqui, que vai deixar isso bem claro, né, para os irmãos aí. Aqui em Romanos, capítulo 3, versos 19, diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, Romanos 3, 19, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Está lá em Romanos 3, 19. Né? E é muito texto que fala sobre isso aí. Vamos lá, mais adiante. Romanos 7, versículo 4 diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que o ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. E quem é que dá fruto para Deus? Quem ama a Deus. Sem amar a Deus, você não vai dar frutos para Deus, porque amando a Deus, o Espírito Santo agindo em você, você vai dar frutos para Deus. Mas vamos adiante um pouquinho, no meu capítulo 7, versículo 4, versículo 6. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, da lei. Ou seja, aqueles que aceitam Jesus já não estão debaixo da lei. Mas vamos adiante mais um pouquinho aqui, vamos. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que opera agora em mim? Né? A lei do Espírito de vida. O que é a lei do Espírito de vida? É a lei da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Né? Vamos mais adiante um pouquinho. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando diz que o pecado, que o domínio do pecado não está sobre vós, pois não estás debaixo da lei, quer dizer que nós não estamos mais debaixo daquela lei escrita, daqueles mandamentos antigos, e nós estamos debaixo da graça porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Né? Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Estou terminando aqui, vou dar mais alguns versículos aqui. Gálatas 4:4 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, nascido sob a lei, né? Para remir os que estavam debaixo da lei, para cumprir a lei e romper a barreira, né? Que não poderia ser rompida, né? Do pecado do homem, né? A fim de recebermos a adoção de filhos. E o que é uma adoção de filhos? Uma adoção é uma relação de amor, é de um pai que ama o seu filho. E uma vez que esse filho aceita essa adoção, é porque ele ama o seu pai, né? Mas se vós sois guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5,18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Lucas, a lei e os profetas duraram até João. Olha o que diz aqui, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem pega a força para entrar nele. É mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Ela continua, não cai. Como diz lá em Mateus 5,7, não diz que veio destruir a lei ou os profetas, não vinha abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio passará da lei sem que tudo esteja cumprido, né? E por último, o último versículo, que é bastante conhecido nosso, tem mais coisa aqui, né, da lei aqui, né, que bem ilustraria essa situação, mas para não ficar alongando muito esse vídeo aqui, vou falar aqui esse último aqui, Efésios 2,18, bem conhecido também. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Obras do quê? Da lei. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o que é a obra? A obra é a sujeição à lei. O que é a obra? É cumprir aquilo que Deus pediu na lei. Então você teria as obras para entrar. Mas mesmo que se você cumprisse, ou eu cumprisse, né, toda a lei, ainda assim não teria mérito para a minha salvação. Por quê? Porque a minha natureza veio lá desde Adão como pecador. E não é o caso, porque nós sabemos que ninguém cumpriu a lei. Então a obra, né, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, meus irmãos, só para deixar bem claro, a lei, ela continua, está aí. Só que é para todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador e não entrou na graça, daqueles que, numa relação de amor com Deus, aceitam o seu senhorio, aceitam Jesus como Senhor e Salvador e assim são adotados como filho e como tal. Essa relação de amor vai produzir frutos. E a lei? A lei não. A lei é para todo aquele que não aceita Jesus e ela continua até o julgamento do grande trono branco, quando então, né, será julgado a sua para que se receba a condenação final dos céus, a condenação final do grande trono branco, como está em Apocalipse. Bem, meus irmãos, agradeço aí, né? E como eu disse antes, pretendo fazer aquele estudo bem mais profundo, um estudo bem interessante, mais longo, mais revelador, com muito conhecimento com os irmãos aí. Estou preparando aqui, né? E quero começar ele, estou ansioso para começar ele com os irmãos. Para todos aí um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe a todos. Vamos para a próxima aí.